Quero ser amigo de vocês. Página 6, Física B, exercício 19/14. Lembrando que hoje estou especialmente idiota. Já vai no final da aula. Eu nunca treinei isso na vida. Mas ela se acredita. Eu preciso treinar. Vou pensar no caso. Ó, página 6, 19/14. Uma das consequências do aquecimento global é o derretimento das geleiras nos polos, formando enormes blocos de gelo flutuante, chamados de icebergs. Supondo que um iceberg de 2,55 vezes 10 na 7 kg flutue no oceano. Massa específica, 1,02 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Com 2,78 vezes 10 na 3 metros cúbicos acima da superfície livre do oceano, podemos afirmar que o volume total do iceberg é aproximadamente... Bonita questão. Começamos muito bem. 19/14. Vamos fazer um esboço do que está acontecendo para a gente poder visualizar. Tá vendo que bonito o iceberg? Aí olha só, ele falou que a massa do iceberg é massa igual 2,55 vezes 10 na 7 kg. Flutua no oceano. Massa específica de quem? Do mar, né? Do oceano, concorda comigo? Né? Pelo português ali, temos que concluir que é a massa específica da água do oceano. E ele fala que tem essa parte de cima do iceberg tem um volume de 2,78 vezes 10 na 3 metros cúbicos. Só que tu vê, ó, ele pede o volume total do iceberg. Eu só tenho o volume da parte de fora. Diagrama de corpo livre. Quais forças atuam no querido iceberg? Peso. Nunca podemos esquecer do peso. E o empuxo, se ele está flutuando, o peso é igual ao empuxo. Peso é M vezes G. E empuxo é Ligenberg. Não é isso? Massa do iceberg. 2,55 vezes 10 na 7. Gravidade. Massa específica do oceano. 1,02 vezes 10 na 3. Gravidade. 10 vezes V. Que V é esse? É o volume mergulhado. Parabéns. É o volume submerso. Muito bem. Está multiplicando, vai passar? Vê se tu concorda. 2,55 vezes 10 na 8 dividido por 1,02 vezes 10 na 4. O volume submerso é igual 10 na 4, certo? E 2,55 eu vou dividir por 1,02, igual às casas, elimina a vírgula, sobra 1, sobra 5, vírgula abaixo o 0, dá 5, concorda comigo? 510 deu 2,5 vezes 10 na 4 metros cúbicos. Mas ele queria o volume total e eu calculei o volume submerso. Porém, o volume total é o volume submerso mais o volume que está ali fora que ele contou. O volume total vai ser então, vê se vocês concordam, 25 vezes 10 na 3 mais 2,78 vezes 10 na 3, que dá um volume total de 27,78 vezes 10 na 3 ou 2,778 vezes 10 na 4. Qual é a letrinha? 2,778
7, 8 vezes 10 na 4. Letra B, né? Letra B. Pô, começamos muito bem, cara. Cheio de coisas bonitas. Por coincidência, eu tenho calculado a densidade igual a massa sobre o volume e depois somado ao volume já existente. Considerando que a densidade do iceberg fosse a mesma que da água, porque já é feito... E deu certinho ou deu aproximado? Exatamente o mesmo. Então aí isso só revela que a questão tem algum erro físico. Porque não tem por que o gelo ter a mesma densidade do oceano. Não faz o menor sentido, senão não flutuaria. Certo? Então tem alguma... o cara... Deu 2,55 vezes 10 na 7 sobre 1,02 vezes 10 na 3. Não, eu entendi, ó. A tua ideia foi legal, entendeu? E por sorte, digamos assim, acabou dando o mesmo resultado. Mas, né, a densidade, nós não poderíamos usar a densidade do oceano, porque o gelo não flutuaria, né? Então, é justamente devido à diferença de densidade do oceano para o gelo que tem essa parte, né, não submersa, beleza? Mas olha só o que o colega fez, como a ideia dele foi legal. Ele pegou a densidade como se fosse a densidade do gelo. Como ele sabia a massa do iceberg todo, tá aí por que deu certo, ó. Essa massa é a massa do iceberg todo. Então, teoricamente, se a densidade fosse correta, esse volume já seria o volume total. Não teria que somar com outro. Mas aí o volume deu 2,5. Pois é, mostrando que então a questão não tem erro físico. Foi uma coincidência a soma do volume total calculado daquela forma com o volume de fora ter dado próximo do valor correto. Então assim, só para a gente não perder tempo, isolando aqui a gente já fez divisão, né? Esse com esse aqui a gente já fez divisão, deu 2,5 vezes 10 na... Isso aqui já seria o volume total do iceberg, né? Então foi uma coincidência ter somado outro valor e ter dado o mesmo resultado, digamos assim. Coincidência não, dessa forma tu calculou o volume da parte submersa, só da parte submersa. Ou seja, se tu faz com consciência de que calculando aquilo ali tu já está calculando o volume da parte submersa, matou a charada. Se tu for perceber, né, a dedução da fórmula do empuxo vem dessa utilização, né? Então acabou ficando elas por elas. É explicado, né, pelo menos por que aconteceu, né? Que é o mais importante, tu ter procurado consciência. Né? Isso é uma coisa legal de fazer, tá, cara? Cansei no começo dos meus estudos, lá no primeiro ano e segundo ano do ensino médio, bateu o resultado, não queria nem saber porquê, entendeu? Acertei, não é bem assim, né, cara? Na verdade eu errei muitas vezes sem nem perceber que tinha errado. Adorei o começo. Vamos para 19 e 16. Falava o seguinte, na mesma página 6 do volume 7 da Física B, areia monazítica, abundante no litoral do Espírito Santo até o final do século XIX, é rica em tório e foi contrabandeada para outros países durante muitos anos sob a falsa alegação de lastrear navios. O navio, quando ele está pouco carregado, ele fica instável, então é bom tu colocar mais massa para ele afundar um pouco melhor e ficar menos suscetível ao capotamento, né, ao tombamento. Para lastrear isso, quando tu bota carga no navio para poder, né, andar com ele mais seguramente. Vou botar areia, que é de graça aqui, vou botar areia. Tu vê os caras já sabendo que tinha tório, que é um material raro, para ganhar dinheiro, é brincadeira. O lastro tem por objetivo afundá-los na água, até certo nível, conferindo estabilidade para a navegação. Não sei por que eu estava falando isso. Se uma embarcação tem massa de 50.000 kg, qual deverá ser a massa de lastro de areia monazítica em toneladas para que este navio lastreado desloque o volume total de 1.000 metros cúbicos de água do mar? Quando o navio está flutuando, o peso é igual ao empuxo. Quando eu colocar lá certa quantidade de areia, vai afundar um pouco mais, né? M vezes G é igual a Mi vezes G vezes V. O que é isso? A massa do objeto. Concorda comigo? Massa específica do líquido onde o objeto está mergulhado. Volume submerso. Tu aceita então o seguinte, ó. Se eu começo a colocar, o navio já está flutuando. Eu não sei a massa do navio, nem o volume de água deslocado. Se eu colocar um pouquinho a mais de massa, vai deslocar um pouquinho a
mais de volume, né? Eu posso usar essa equação a partir de agora, considerando que o volume... Está equilibrado já a brincadeira. Vou acrescentar uma massa M a mais. Vai deslocar um volume a mais de água. Concorda comigo? Então eu posso usar essa equação aí. Ele perguntou qual é a massa de água, de areia, para deslocar 1000 metros cúbicos. Concorda comigo? Ô professor, eu posso afirmar rapidinho? Claro, fica à vontade. Agora olha só, galerinha. A massa para deslocar 1000 metros cúbicos. Concorda? Posso cortar os Gs? A massa vai ser igual a μ vezes V. Quem é esse μ? Massa específica do líquido. Água. Ele falou alguma coisa sobre a água? 1 grama por centímetro cúbico. Sacana, né? O ideal é 1000 quilogramas por metro cúbico. 1000 eu estou colocando. Eu já mudei a unidade para o sistema internacional. Qual é o volume? 1000 metros cúbicos. Já está no sistema internacional. Concorda comigo? 1000 vezes 1000... 1 milhão de quilogramas. 1 milhão de quilogramas nós teríamos que colocar para poder fazer o navio afundar 1000 metros cúbicos a mais. Ah, tá certo. 1000 metros cúbicos são 1 milhão de litros. Cada litro é 1 quilo. Na verdade, daria de fazer mentalmente, né? A gente faz com a matemática ali bonitinho para acostumar o aluno a usar essas equações aí. Só que ele pediu em toneladas. Ele pediu em toneladas. 1 tonelada são 1000 quilos, né? 1000 toneladas. Agora, por que não está dando o valor adequado? O barco pesa 550 mil quilos. Ah, eu achava que esse total era a mais. Então deixa eu ler de novo. Se uma embarcação tem massa de 50 mil quilos, qual deverá ser a massa de lastro de areia monazítica em toneladas para que esse navio lastreado desloque o volume total? É o volume total. Então eu calculei errado. Está tudo errado. Isso aqui é considerando que ele já estava equilibrado. Eu achava que ele queria que deslocasse 1000 a mais. Mas já é o deslocamento total. Então tem um detalhezinho. Essa massa M não é só a massa de areia. É a massa de areia mais a massa do navio. Concorda comigo? Massa de areia eu quero descobrir. Qual é a massa do navio? 50 mil, concordam? 1000 vezes 1000, isso não mudou. Massa de areia vai ficar igual a 1 milhão menos 50 mil. A massa de areia, 950 milhões de quilogramas. A massa de areia, 950 toneladas. Deixa eu garantir aqui, né? Não custa. Olharam o gabaritinho? Fechou? Tu vê, né, cara? Se tem 1000 ali, né? Se tem 1000 toneladas, eu me arrombo todo, nem paro para dar oi. Aí, claro, vocês iam me cobrar, eu ia melhorar. Mas tu vê, né, cara, como a leitura, às vezes não é a física que pega o cara, é a leitura. Eu li que nem a minha cara e me arrombei todo, merecido. Então, letra E. Qual é a próxima? 29. Então, vamos pular algumas paginazinhas. Vamos para a questão 2009. Agora estamos na página 13. Ainda a física é a 7b. Nos pontos de fusão e de ebulição da água, as colunas líquidas de um termômetro de mercúrio valem respectivamente 10 centímetros e 25 centímetros. Para a temperatura de 33,3 graus Celsius, a altura aproximada desta coluna em centímetros, a brincadeira nesse caso do ano passado era fingir que um termômetro mede em altura e outro mede em graus Celsius. 3 retinhas verticais. A altura, temperatura em Celsius.
Quando a temperatura é da água fervente, 100 graus, qual é a altura da coluna? 25. Quando é 0, é 10. E agora é só fazer o famoso regra de 3. O ideal é teorema de Tales, né? Isso, eu adoro quando a galerinha fala joelho, pé, cabeça, pé, porque por mais que isso seja uma decoreba, mostra que houve, né, um certo esforço. Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho menos pé, cabeça, pé. A equação matemática entre as escalas ficou desse jeito, ó. Obrigado. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo, concorda comigo? H menos 10 sobre 3 é igual a TC sobre 20. Depois que a relação matemática está pronta, é só substituir. Ele falou uma temperatura de 33,3, não é isso? Pronto, ó. Aí é opcional, né? Se tu vai primeiro multiplicar e depois dividir, isso é muito pessoal. H é igual a 33,3 vezes 3 sobre 20 menos 10. H igual a 99,9 sobre 20 menos 10. Como 100 sobre 20 é 5, 5 menos 10 daria menos 5. Eu sei que é um pouco mais que menos 5. O que tem ali? De próximo disso? Nada. Legal. Ia dar negativa a mim ou não? Estou viajando. Onde foi que eu errei? Fui fazer uma coisa desonesta. No ponto de fusão e ebulição da água, as colunas medem. Tá? Pá, certinho. Para a temperatura de 33, eu não botei na temperatura? Botei. Aqui eu dividi por 5. Aqui eu dividi por 5. Joelho, pé, cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Tá honesto, né? Concorda? 33,3. Passou multiplicando. 99,9, que é praticamente 100. Não é isso? 100 dividido por 20. Realmente tem alguma encrenquinha nessa questão. Eu chuto 5. É 5 a mais. Aliás, não posso chutar 5, né? Não, tem alguma coisa errada na minha conta mesmo, porque não tem pela regra, não pode dar isso. É uma coisa muito idiota. É menos passa mais, só isso. Bom. Ali não teria que multiplicar 20 vezes H, tipo, menos 10? Não, porque eu passar pra lá multiplicando para depois passar pra cá dividindo, não. Não, olha só, galerinha, eu já descobri. Olha o tempo que não só eu, mas a galera toda demorou para perceber que menos passa. Foi só esse meu erro. 19, 100 dividido para 20, 5 mais 10. Pronto, só isso. Menos passa mais, foi aí que eu errei. E é aproximadamente, concordam comigo? Por que aproximadamente? Porque era 99,9, só isso. Mas ele falou aproximadamente. Sim. Só estou reforçando, né? E justificando o porquê. Letra C. Mais passa menos. Olha o tempo que eu perdi. Vamos lá. 20 e 10. Na mesma história. Dona Maria voltou, tá vendo? Dona Maria da Ladeira. Agora ela tem até sobrenome. Dona Maria. Do o quê? Ah, não pode. É do desterro. Só pode ser do desterro. Espelho? Ah, não é possível. Tá errado. Então, ó. Dona Maria do Desespero tem um filho chamado Pedrinho, pelo menos isso, Pedrinho, que apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações, suspeita de febre. Não tem termômetro? Não tem termômetro? Por isso que fica desesperado, tá Não vendo? pode estar com febre, você tem que estar com suspeita. Exatamente, se estiver com febre já não é. Boa, gostei. Para saber a temperatura corporal do filho, pegou o seu termômetro digital. Eu já maldizendo a Dona Maria, coitada, ela tem até termômetro digital. Entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Falei, era para comprar um de mercúrio. Como
Como segunda alternativa, resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da vovó. Hoje eu não posso mais comentar nada. Porém, constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas as temperaturas mínimas da escala 35 graus e a temperatura máxima 42 graus. Lembrou-se então, não lembrou no dia, e depois 30 anos depois vai lembrar, né, Dona Maria? Lembrou-se então de suas aulas de termometria do ensino médio. Primeiro ela mediu a distância entre as temperaturas mínima e máxima e observou H igual a 10 centímetros. Em seguida colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e com uma régua mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 graus, ao que encontrou 5 centímetros. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Pois é, né, cara? Caro farmacêutico, dá pra medir a temperatura desse guri? Seria um pouco mais prático. Mas, Dona Maria, essa mãe, eu vou te falar, é uma super mãe. Brincadeira, como a gente queria. Exatamente. Pronto, ó, já ferrou com a gente. Bate no vizinho, faz o caralho. Farmacêutico, o único farmacêutico da região que tinha infartado uma semana antes, não deu. Então, ó, hoje essas questões são todas diabólicas, tá? Página 13, então, estamos ajudando a Dona Maria do Desespero. Questão 2010. Vamos fazer uma comparação entre a altura da coluna do termômetro e a temperatura. Quando a temperatura do termômetro é 35, a coluna tem uma certa altura. Quando a temperatura do termômetro é 42, tem uma certa altura. Certo? Será que é 10 centímetros? Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho e esperou o equilíbrio com a régua. Pois é, ó, na verdade é o seguinte, ó. Se aqui a altura fosse x, aqui seria x mais 10. Concorda comigo? Porque a Dona Maria, ela mediu essa altura que deu 10. Como eu não sabia essa altura, eu chamei de x. E x mais 10. Talvez o mais legal é chamar de 0 e de 10, mas eu tenho medo, porque o 0 é um número do mal. Às vezes o 0 tu acha que dá pra usar ele, tu não bota ele lá e ele rebenta com a tua conta. Por isso que eu fiquei cabreiro. Mas a primeira ideia que me veio foi essa, chamar de 0 e 10. Essa altura aqui vai ser quanto? Vai ser o 5, né? E aí eu vou achar a temperatura T lá, concorda comigo? Antes de montar, de botar o valor, vamos fazer o famoso joelho, pé, cabeça, pé. X mais 10 menos x. Isso é igual joelho menos pé, cabeça menos pé. Tranquilo? Pois é, cara, ó, tu vê, quando a gente for subtrair a brincadeira aqui, o x menos x, vai ficar assim, ó. H menos x sobre 10 é igual a T menos 35 sobre 7. Concorda comigo? Tu vê, cara, se a gente for rigoroso, sem ela revelar qual era a altura quando era 35, não teria como a gente responder. Ah, não, olha só. Essa altura que ele mede já é a partir do x, né? Certo? Ou seja, esse H que ela vai medir é x mais 5. Mas, professor, eu acho que dá pra considerar que o x é 0, porque ele fala Não, que a sim, temperatura... Não, eu só estava querendo provar matematicamente. Porque assim, ó, na hora que eu comecei a ler a questão, essa ideia foi automática. Só que eu fico com medo de não ter justificativa matemática para isso, entendeu? Agora a justificativa me veio. Então, muito boa a tua colocação, garoto. Essa altura eu vou chamar ela de H mais, de x mais 5. Vai justificar o fato de eu chamar o x do que eu quiser. Então vai ficar x mais 5 menos x sobre 10 é igual a t menos 35
sobre 7. Posso dividir o 35 por 7, né? Não, muito bem. Não podia, muito bem. Então, x menos x dá 0. 5 dividido para 10 dá 0,5. Vou passar o 7 multiplicando, tudo bem para vocês? 7 vezes 5, 35, a vírgula 3,5. Soma o 35 em ambos os lados. Temperatura do Pedrinho, 38,5. Vamos ler as respostas possíveis. Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura era de 38,5. Que bom. Eu só leria assim por desencargo de consciência. Né? Pô, tá muito fácil, vou dar mais uma lida, sobrou um tempinho, caso contrário, esse sinal vai embora. E o gabarito fechou? Dá uma olhadinha só pra gente ver se vale a pena. Fechou? Próxima. 10, 11. Aqui. Olha que bonitinho. Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. Eu falo, nada se cria, tudo se copia, cara. O cara olha a questão, tá que legal, vou fazer um. E aí troca o nome da mãe e pronto. A mãe, tu vê, não tem nome essa aqui. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio. Até o velho, que é da vovó ou outro, entendeu? Aí ele... Pois é, não, como se o mercúrio envelheceu. Que não mais apresenta com nitidez os números. Porra. Para resolver este problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor d'água. Agora já mentiu. Termômetro desse botar no sovaco que vai a 100 graus. Olha, vai que meu filho atingiu 95, né, doutor? Tem medo de entrar em ebulição aí. Deus. Termômetro clínico é sempre de 35 a 40 e poucos, porque abaixo de 35 tu enterra, que morreu, e acima de 42 tu enterra daí que tá morto, cara. Então, não adianta medir a temperatura do defunto depois, né? Então, tu só mede a termômetro é a temperatura que o vivo aguenta. É isso. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge 13 centímetros. Ó o Monteiro Lobato, pensando o quê? Ó, galerinha, a questão é muito parecida. Nós primeiro vamos achar uma relação matemática entre as alturas do termômetro e as temperaturas. E o ideal nesse caso é tu te agilizar e aprender a fazer bem rápido a brincadeira. Então, para não precisar pensar, para doutrinar assim, né, achar já a resposta de cara, são sempre 2 retinhas verticais, que são os termômetros, e 3 retinhas horizontais. Quando a temperatura era 0, o termômetro tinha 5 centímetros. Era isso? E quando era 100, 25. Eu chamaria de H e de T, né? Porém, ele já falou que SH vale 13. Então, pronto. Teorema de Tales. 13 menos 5 sobre 25 menos 5. T menos 0. 100 menos 0. 8 sobre 20. O 100 passou multiplicando. 10 por 2 é 5. E 5 vezes 8... Corre pro hospital. 40 começa a ficar bem perigoso já. Não dá para brincar com febre de 40 graus. Pode ter lesão já de alguma, né, de alguma função cerebral aí. Se ficar muito tempo acima dos 40 e poucos, pode dar problema. Bem grave. Até que temperatura humana aguenta? O limite é 42. Bem o que aquele outro termômetro media lá. Passar uma meia hora a 42, né, a parte do cérebro a 42, vai ter consequência, vai ter uma morte de célula nervosa. Eu já tive febre de 42. Como? Não, mas é que foi muito rápido, deve ter sido rápido, entendeu? O que tu não poderia é ficar horas. Se assim, ó, deu um pico de 42, né? Deu um pico de 42, medicou, não vai dar nada. Agora, se tu ficar 1, 2 horas a 42, até porque a pessoa vai começar a delirar. A criança nessa hora, ela tá já falando nada com nada, ela tá bem mole e falando bobagem, tá risada, ela tá devaneando. Ela tá com 42 ainda.
olho tá assim. Fica à vontade. É a face da mãe, né? Falei de vocês daquele negócio do cérebro, né? Contei pra vocês, né? Do programinha que eu vi da pessoa com a síndrome da mão alheia. Contei, não contei? Ah, né? Contei outro dia, então. Não. É bem legal, depois eu conto. Não conto. Tem que fazer o Só fazer isso rap, aqui, né? só isso aqui. Duas escalas, vou contar em forma de rap. Duas escalas termométricas, E1 e E2, foram criadas. Na escala E1, o ponto de fusão do gelo sob pressão de uma atmosfera corresponde a mais 12. E o ponto de ebulição da água sob pressão de uma atmosfera, ponto de vapor, corresponde a mais 87. Na escala E2, o ponto de gelo é mais 24. Os números x e y são, respectivamente, as medidas nas escalas E1 e E2, correspondentes a 16 graus Celsius. Se os números 16, x e y formam, nesta ordem, uma progressão geométrica, o ponto de vapor na escala E2 é, pelo menos, criativa. Mudou, não teve mais filho febril, não teve mais escala apagada, que beleza. Galerinha, primeiro vamos achar uma relação entre as escalas E1 e E2 que ele criou. E a escala Celsius, eu acho que eu vou ter que criar a relação entre as três escalas, pelo que eu vi. Na escala E1, o ponto de fusão do gelo é mais 12. Então, ó, o 0 graus Celsius é mais 12 na escala E1. E o ponto de ebulição da água é 87. Ou seja, quando é 100 graus Celsius, a escala E1 dá 87. Queria saber onde é que ele tirou esses números. A escala E2, na escala E2, o ponto de gelo é mais 24. Aqui então dá mais 24. Os números x e y são respectivamente as medidas na escala. Ó, vou botar aqui o x então, vou botar ali o y, correspondente a 16. Se os números 16, x e y formam uma progressão geométrica, qual é a propriedade clássica da progressão geométrica? O produto dos extremos é igual ao quadrado do termo médio. Beleza? Essa é a propriedade das PGs, muito importante. O produto dos extremos ou dos equidistantes dos extremos é o quadrado do termo médio. Uma equação, só basta arranjar mais uma equação. Vocês concordam que da relação entre a Celsius e a E eu descubro o x? Ao descobrir o x eu jogo aqui e descubro o y. Concordam? Então primeiro eu vou fazer joelho, pé, cabeça, pé entre a C e a E1. 16 menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a x menos 12 sobre 87 menos 12. 16 menos 0 é 16, 100 menos 0 é 100, x menos 12 sobre 75. Vou dividir por 25 os denominadores. 16 sobre 4 é igual a x menos 12 sobre 3. Dividir por 75, dividir por 25 e dividir por 25. Vou passar o 3, 16 por 4? 4. Vou passar o 3 multiplicando. Tudo bem para vocês até aqui? E vou somar 12 em ambos os lados. 12 mais 12, 24 graus E1. Achei o valor de x. Para achar o valor de y, eu uso a informação que ele me deu. 16 vezes y é igual a x ao quadrado, 24 ao quadrado. Y é igual a 24 vezes 24 sobre 16. Eu dividiria por 8 aqui, que dá 3, por 8 aqui, que dá 2. 24 por 2 dá 12, 3 vezes 12, 36. Eu nem li a pergunta. O que ele quer? Ali sim. Se o ponto de vapor na escala E2. Caramba, ele quer saber isso aqui, ó. A mãe vai bem? A mãe? Aqui é 36, né? Eu vou ter que fazer de novo, vou ter que fazer mais uma relação entre a escala E1
E a escala é 2. Eu tô de sacanagem, tá? Foi uma grande questão. A mãe deve estar orgulhosa. Então, ó. 87, aliás, x menos 12 sobre 87 menos 12, joelho, pé, cabeça, pé na E1, joelho, pé, cabeça, pé na E2. Vou chamar de P, de ponto de vapor. P menos 24. Concordam que nós já sabemos o x e o y? Quanto é que é o x? 24 menos 12 sobre 75 é igual. Quanto é que é o y? 36 menos 24 sobre P menos 24. 12 dividido por 75 é igual a 12 P menos 24. Tudo bem? Cancelar 12 e 12? 75 é igual a P menos 24. Menos passa. 75 mais 24 é igual a P. P é igual a 99. P é igual a 99. Ele baixou em uma unidade em ponto de vapor da água. Que linda essa escala que ele inventou, né? Vai do 24, ó, minha escala, até o 99. Eu faria do 24 ao 666, talvez, ficasse mais bonito. Eu já fiz. Já fiz? Que mal. Página. Qual é a próxima? E essa, qual é o gabarito que ficou? É verde de 18. É a letra B, 99. Agora vamos para a 2112. Até que tá rendendo, 2112. Opa! Quanto tempo eu tenho, galera? Quanto? 5. Oh, meu Deus.